Bom, gente, ah, a gente hoje vai bater um papo mais uma vez sobre alguns aspectos do cérebro e o objetivo é chegar em um local onde a gente consiga ter um cérebro produtivo. Acho que é o que todo mundo espera, né? Quem nunca passou pela experiência de fazer planos, de querer enxergar o futuro de uma maneira diferente, pensou, sei lá, em emagrecer, pensou em fazer atividade física com frequência, ir para academia, ler mais, estudar inglês, enfim. E acabou que o tempo foi passando e esses planos acabaram se arrefecendo, né? Acabaram indo embora e aí depois tudo volta para a estaca zero. Na live anterior a gente conversou um pouquinho sobre isso, que isso é sim um mecanismo cerebral. Existem explicações neurológicas para essa frustração, vamos dizer assim. Essa frustração ela tem a ver com um mecanismo neuronal que a gente chama de persistência, né? O mecanismo da persistência, ele é um mecanismo que ele é muito mais profundo no cérebro e ele é muito mais, ele depende muito menos, vamos dizer assim, da consciência e do querer e da força de vontade. Ele é um mecanismo que ele é habitual. É algo que faz parte dos mundos dos hábitos. Por isso que é tão importante esse assunto. Ontem ou foi antes de ontem, eu publiquei nos stories uma frase de um psicólogo, um dos pais da psicologia, que é o William James, viveu no século XIX, era um filósofo, psicólogo, enfim. E tem uma frase dele que é muito emblemática, que ele fala assim: se os jovens percebessem que eles, em breve, eles vão virar meros pacotes de hábitos, eles dariam mais atenção às suas condutas e às suas ações, enquanto o cérebro dele está em um mero estado de plasticidade. Ou seja, chega um ponto em que o nosso cérebro ele já está com todos os mecanismos habituados relacionados com comportamentos persistentes. Por isso que é tão complicado mudar. Existe uma barreira, né? Quando a gente toma algumas decisões na nossa vida, por exemplo, ir para a academia. Existe uma barreira onde no início existe a existência de uma energia, a exigência, né, de uma energia. A gente precisa ter energia, a gente precisa ter força de vontade, a gente precisa querer. Mas depois de um tempo aquilo ali se automatiza. É exatamente essa automatização que tem relação direta com os hábitos, né? E a gente viu na live anterior que existe basicamente dois tipos de comportamentos. Dois tipos de comportamentos que se relacionam no cérebro e a gente pode dividir bem em dois polos. Existe um comportamento que é um comportamento pontual e existe um comportamento que é um comportamento que a gente chama de um comportamento persistente. O comportamento pontual, ele é algo que depende muito da consciência, da força de vontade, que tem uma relação direta com essa região aqui do cérebro, que a gente chama de lobo pré-frontal. E o comportamento que é persistente, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa fazer que demanda uma repetição, por exemplo, escovar os dentes. Escovar os dentes, todo dia a gente escova os dentes. Tomar banho, todo dia a gente toma banho. Tomar café da manhã, todos os dias a gente toma café da manhã. Então, aquele comportamento que ele se repete dia após dia, isso passa a ser um comportamento persistente. O comportamento persistente, ele tanto pode ser algo bem simples, como eu estava exemplificando, de algo, escovar os dentes é algo muito simples, como também pode passar a ser algo um pouco mais encorpado e complexo, como por exemplo ir para a academia. E quando você habitua esse tipo de comportamento na vida, que são comportamentos que estão alinhados com seus objetivos, o caminho para atingir os objetivos que cada um de nós temos fica mais factível, né? Fica mais fácil, fica mais uma linha direta, vamos dizer assim. Então a gente viu bastante sobre isso na live anterior, a diferença de comportamento persistente e de comportamento habitual, que é comportamento persistente e o comportamento pontual. O comportamento pontual ele depende da consciência, depende do querer, depende dessa região que a gente chama de lobo pré-frontal. E o comportamento persistente, que é um comportamento habitual, ele faz parte do mundo dos hábitos e ele está mais localizado nessa região aqui de dentro do cérebro, que é uma região mais inconsciente e automatizada. Mas afinal de contas, né, o que são os hábitos? Por que é tão importante
falar sobre os hábitos? Bom, essa frase do William James já fala, né? A gente vira meros pacotes de hábitos. Nós somos escravos dos nossos hábitos. Quem que nunca ouviu essa frase? Todo mundo já ouviu essa frase. E existe uma psicóloga americana que eu sou fãzaço dela, que é a Wendy Wood. Essa neuropsicóloga, ela é a referência mundial nesse assunto. Ela já estudou bastante esse assunto e ela chegou em um número, através de estudos, de que 43% das nossas ações no nosso dia a dia são hábitos. Ou seja, 43% de tudo que a gente faz no dia é algo automatizado, é algo inconsciente, é algo que tem uma relação com as regiões mais profundas do nosso cérebro. E isso é uma informação de uma relevância gigantesca para quem quer ter um cérebro produtivo. Gente, eu gosto de fazer a seguinte analogia. A nossa máquina mais importante do corpo é a nossa mente. Eu acho que isso é algo inegável. É tanto que quando uma pessoa tem morte cerebral, mesmo que o coração esteja batendo, ela é considerada morta, porque sem o cérebro não existe uma vida, enfim, a pessoa passa a vegetar. Então, quando a gente entende os mecanismos do cérebro, quando a gente entende a maneira como a mente funciona, o comportamento funciona, ou seja, o nosso computador, a nossa mente, tudo muda. Você passa a enxergar a vida de uma maneira diferente, o seu comportamento passa a ser diferente, você começa a alinhar de uma maneira mais direta o seu querer e os seus planos. É muito doido isso. Mas olha só, o nosso cérebro ele é algo extremamente complexo. Ele é algo que é mais complexo do que a máquina mais extraordinária já feita na humanidade. É mais complexo do que um avião. E quando um piloto de um avião ele vai decolar, ele vai viajar, ele precisa saber todos os botãozinhos, né, daquela máquina. Quando ele coloca todos aqueles botãozinhos alinhados, o avião decola, voa de cruzeiro e pousa no local adequado. A nossa mente é do mesmo jeito. Quando a gente entende o funcionamento, quando a gente sabe, quando está alinhada as emoções com os objetivos, com o sono, com os exercícios físicos, enfim, é como se o nosso avião, a nossa máquina, ela começasse a ficar alinhada e o seu objetivo seria o ponto final. Então você consegue decolar e chegar no seu ponto final, que seriam os seus objetivos. Isso é algo extremamente factível. Então, por isso que eu falo tanto de hábitos, porque os hábitos ele é algo que facilita muito a gente chegar aonde a gente quer chegar. A gente viu bastante na live anterior que muitos dos nossos planos, a gente acaba se frustrando e não realizando os planos, exatamente porque a gente percebeu que o comportamento que é persistente, que é repetitivo, ele pouco depende da consciência, ele é algo habitual, ele é algo que depende dos hábitos. E como eu estava falando, a Wendy Wood, ela chegou nesse número, 43% das nossas ações são hábitos. Afinal de contas, o que é hábito? Hábito é um comportamento automatizado, é um comportamento inconsciente. É um comportamento que a raiz dele no cérebro é algo mais profundo, é algo que não está na região do nosso cérebro que a gente experiencia a consciência e o eu. Por isso que os hábitos eles são importantes, porque ele é como se fosse o piloto automático do avião. Quando o avião ele sobe, o piloto ele coloca no piloto automático lá a máquina e ele simplesmente fica ali conversando, batendo papo, fica ali na cadeira do piloto do avião, né? Mas ele não precisa ficar mexendo em nada, o avião vai sozinho. Os hábitos é parecido, ele é um piloto automático. É um piloto automático da vida, vamos dizer assim. Como foi que a Wendy Wood chegou nesse número, né? Como que a gente descobre que 43% das ações são hábitos? Ela fez o seguinte experimento. Na época, né, era a década de 90, ela colocou um relógio no pulso de vários participantes de um estudo e esse relógio ele tocava a cada 1 hora. E todas as vezes que esse relógio tocava, a pessoa tinha que colocar num caderninho o que estava fazendo e o que estava pensando. Então, todas as vezes em que você está fazendo algo e a sua mente está com a cabeça em outro assunto, isso é um hábito. Por quê? Porque o hábito ele é um mecanismo mais profundo. Todas as vezes em que a gente está pensando, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu tenho que fazer isso assim assado. Ou então quando a gente está sonhando acordado, sabe? Quando a gente está parado e fica pensando, um pensamento vai puxando o outro. Isso tudo é o que a gente chama de consciência. É a nossa sensação do eu.
é a nossa sensação do presente, só que essa consciência ela também viaja para o futuro e para o passado. Então essa sensação do pensar, isso é tudo experienciado nessa região do cérebro que a gente chama de lobo pré-frontal, que é a região mais nobre do cérebro. É a região mais desenvolvida e que requer mais energia. Essa região mais profunda, ela é uma região filogeneticamente mais antiga. A gente compartilha essa região com outros animais, como por exemplo mamíferos, um gato, um cachorro, enfim. Então é uma região do cérebro que ela é mais simples, vamos dizer assim. Ela precisa de menos energia para funcionar e ela é muito mais rápida, muito mais veloz. Então, todos os comportamentos motores que a gente executa no nosso dia a dia e que a gente está com a cabeça em outra coisa, isso é um hábito. Isso é um comportamento inconsciente. Vou dar vários exemplos. Escovar os dentes. Escovar os dentes é o quê? É um comportamento persistente, ou seja, todo dia a gente repete aquilo e geralmente nos mesmos horários, geralmente no mesmo contexto, geralmente após o café da manhã, ou então após o almoço, ou então após a janta, antes de dormir. É o mesmo contexto, tudo se repete. Então, todo comportamento que se repete no mesmo contexto, a chance de ser algo habitual é enorme. Então, escovar os dentes é sim um hábito. Quando a gente está escovando os dentes, na maioria das vezes a gente está com a cabeça em outra coisa. Ninguém pensa como é que eu vou segurar na escova, como é que eu vou rodar a escova. A gente fez isso lá no passado. Só que a gente fez isso há tanto tempo, tão pequenininho, que hoje em dia é algo muito enraizado na nossa mente. É algo muito profundo na nossa mente. Vou dar outro exemplo, algo que fica um pouco mais complexo. Por exemplo, aqui atrás tem um piano, aqui atrás dessa lousa. Eu gosto de piano. Quando eu comecei a aprender, era algo muito lento. Era tipo, parabéns pra você. Muito lento, eu tinha que pensar em cada tecla. Hoje em dia, depois que eu comecei a habituar aquele comportamento, a memória ela fica enraizada. E hoje em dia eu nem preciso mais olhar para as teclas, eu simplesmente já toco. Ou seja, eu consigo inclusive tocar e pensar em outra coisa. Então é algo inconsciente. Eu não preciso estar com a consciência ativada para aquilo ali. É algo que é muito mais rápido. E sim, quando a gente habitua alguns comportamentos que são mais complexos, isso também pode ser chamado de hábito. Por exemplo, ir para a academia todos os dias. Isso aconteceu aqui em casa. Eu e a minha esposa, quando a gente voltou de São Paulo, há uns 2 anos e meio, mais ou menos, uma das nossas metas era realmente começar a ter prática de atividade física diária, né? Na época da residência lá em São Paulo era uma loucura, então era mais difícil fazer atividade física. E eu tenho um hábito muito matinal, eu gosto muito de acordar cedinho, tipo, eu sou assim, bem do sítio mesmo, bem matuto mesmo, tipo, acordo cedinho, almoço cedo, durmo cedo. Então eu gosto de acordar cedo já para ir ler, para estudar. E a minha esposa é o contrário, ela é uma pessoa muito noturna, sempre foi. E a gente aqui tentando alinhar, né, a nossa rotina para ficar uma coisa só, até porque a gente compartilha do mesmo carro, a gente não tem 2 carros, só um carro. Então eu queria ir para academia cedinho. E aí a gente começou a ir 2 vezes na semana, acordava, era mais trabalhoso para ela, para mim não era tanto. Hoje em dia, de tanto repetir, Larice, eu fico impressionado que às vezes ela acorda antes do despertador tocar e cedinho. Tipo, isso para ela é algo assim incrível. Então é algo que está bem automatizado. Tipo, no início foi algo que demandou energia, demandou esforço, ou seja, demandou a ação dessa região do cérebro, que é o lobo pré-frontal, do mesmo jeito que para eu tocar piano no começo eu precisava queimar os miolos para poder me habituar, mas depois que se habitua, ou seja, depois que se interioriza no cérebro, isso fica automatizado, isso fica rápido. Por isso, novamente, aquela frase do William James. Se os jovens, abre aspas, se os jovens eles percebessem quão rápido eles vão virar meros pacotes de hábitos, eles dariam mais atenção às suas ações, enquanto o cérebro deles está em estado de neuroplasticidade. Quando o nosso cérebro ele já meio que, quando os hábitos da gente eles já tomaram toda a nossa rotina, vamos dizer assim, tanto coisas boas ou coisas ruins, a gente vai precisar ultrapassar uma barreira de esforço. Essa barreira inicial de esforço, ela vai demandar repetição e vai demandar algumas técnicas que eu vou explicar para vocês ao longo de várias lives para poder interiorizar isso no cérebro. Mas isso é possível a gente automatizar o comportamento, resumindo.
Mas enfim, voltando lá para o raciocínio anterior, a gente tinha falado sobre a Wendy Wood, que ela chegou nesse número de 43%. 43% do nosso comportamento ao longo do dia são hábitos. E ela notou o seguinte: no início que ela fez essa pesquisa e chegou nesse número, ela ficou com a seguinte pulguinha atrás da orelha. Poxa, se imaginava que existia dois perfis de pessoas. Um perfil era aquela pessoa super metódica, aquela pessoa que tudo é cronometrado, a rotina diária está toda organizadinha. Eu sou exatamente desse jeito, eu sou muito metódico. E tem aquela outra pessoa que é o espírito mais livre, que é uma pessoa que resolve as coisas meio que no improviso, que é paz e amor, mais tranquilidade. Então se imaginava que existia dois perfis de pessoas e que as pessoas que eram mais metódicas, elas iriam ter mais hábitos do que a pessoa que era menos metódica. Olha só, isso não existe. Todo mundo tem a mesma quantidade de hábito. E isso também independe da personalidade. Uma pessoa que tem uma personalidade mais metódica, uma pessoa que tem uma personalidade mais espírito livre, ou uma pessoa mais ansiosa, ou uma pessoa mais tranquila, enfim, ela faz a mesma quantidade de hábitos. Eu estou falando isso porque uma pessoa me fez a seguinte pergunta uma vez: como é que eu faço hábitos, bons hábitos ou maus hábitos? Gente, você faz hábito de maneira automatizada. É a maneira como o seu cérebro funciona. A gente volta para o mesmo raciocínio do início da live. É a sua máquina. É o seu eu, é o seu computador central, é a coisa mais importante que tem no seu corpo. É isso aqui que vai fazer você atingir os seus objetivos, é isso aqui que vai fazer você ganhar mais dinheiro, é isso aqui que vai fazer você alinhar o seu comportamento para que ele fique mais saudável, é isso aqui que vai fazer você ter um bom hábito de alimentação ou um bom hábito de sono. Enfim, então tudo está relacionado com o seu comportamento. Como eu ia dizer, a quantidade de hábitos da gente independe, isso é algo que é da prática do nosso próprio cérebro. E assim, o número, né, 43%, é muita coisa, é quase metade do dia. Metade do dia, quase metade do dia da gente são comportamentos motores que são automatizados. Se a gente for parar para pensar nesse número, é algo assim impressionante, porque olha só, os hábitos eles são inconscientes, os hábitos eles são automáticos, os hábitos eles não demandam esforço. Então, se a gente pega esses 43% e joga em comportamentos que estão alinhados com os nossos objetivos, cara, decola. As pessoas que têm... Pode prestar atenção que as pessoas de sucesso, as grandes personalidades que tiveram grande sucesso na vida, tanto vida amorosa, casamento, a vida financeira, a prática de atividade física, de esporte, atletas, todos eles têm uma boa porcentagem de hábitos que são hábitos que estão alinhados com seus objetivos, ou seja, são bons hábitos. Agora olha só, se eu pedir para você escrever ao longo do seu dia tudo que você faz que seja hábito, provavelmente você não vai chegar nesse número. Sabe por quê? Olha só que louco. Porque existe um fenômeno na nossa mente que a gente chama de viés cognitivo. Existem vários vieses cognitivos. E um deles a gente chama de ilusão de introspecção. Que raios é isso? E eu fiz vários vídeos sobre isso na semana passada. Ilusão de introspecção, ela é um viés cognitivo, como eu falei, e é um erro de processamento do nosso cérebro. É como se o nosso cérebro, várias coisas que a gente faz ao longo do nosso dia, a gente incorpora como se tivesse sido por conta da nossa vontade. Vou explicar de maneira mais simples, que isso é algo um pouco... não é tão palatável quando se fala assim, né? Mas vamos lá. Por exemplo, aquela história que eu estava falando da minha esposa, ela tinha um hábito noturno e passou a ter um hábito mais diurno, começou a acordar mais cedo para ir para a academia. Hoje em dia está mais automatizado para ela. Pode ser que ela ache que ela acorda porque ela quer, por conta da força de vontade. Mas não, isso é um hábito, é algo automatizado. Isso é um viés cognitivo, ou seja, quando a gente acha que a gente faz aquilo porque a gente quer, mas na verdade é um hábito, é algo inconsciente, isso é um viés cognitivo e a gente chama isso de ilusão de introspecção. Vou dar outros exemplos porque isso é algo difícil de entender. Vamos lá. Uma mãe que tem o hábito de ler uma historinha para o filho todas as noites. Se eu disser assim para ela, escreve para mim todos os seus hábitos. Provavelmente quando chegar nesse hábito de ler uma historinha para os filhos todas as noites, ela vai dizer, não, isso aqui não é um hábito, isso aqui eu faço porque eu quero, porque eu amo meus filhos. Não, gente, isso é um hábito.
pode ter certeza que isso é um comportamento habituado se isso tiver sido repetido em uma determinada quantidade de vezes e isso já tiver automatizado. Outro exemplo, quando a pessoa diz assim, eu só gosto de comprar em promoções. Provavelmente isso também vai ser um hábito. Isso não é algo que vem da sua consciência, não é o seu querer, é como se você fosse impulsionado a fazer aquilo de uma maneira inconsciente. Então, resumindo, a ilusão de introspecção é quando você acha que várias coisas que você faz no seu dia a dia é por conta da sua força de vontade, é por conta do seu querer, é por conta da sua consciência, mas na verdade tudo isso está sendo processado em neurônios que estão mais profundos no cérebro, que estão mais nessa região aqui. São neurônios mais profundos, são neurônios que não fazem parte da consciência, são neurônios inconscientes. A ilusão de introspecção, ela é um viés cognitivo, eu gosto de ficar repetindo várias vezes porque esses termos são termos novos, né? Para quem não entende, quem não é da área, é algo que é menos palatável. Mas olha só, fizeram um experimento bem legal para medir a ilusão de introspecção. Foi o que fizeram. Pegaram 4 meias de nylon, todas idênticas, e colocaram uma do lado da outra. Primeira, segunda, terceira e quarta meia. Imagina 4 meiazinhas. Primeira, segunda meia, 4 meias. E idênticas. E chegaram para os participantes e disseram assim, escolhe qual que é a melhor meia de todas. E aí os participantes pegavam e tudo, sentia a textura do tecido, sentia a elasticidade, enfim. Olha só, a imensa maioria dos participantes escolheram a meia que estava mais à direita. Qual que é a explicação disso, se todas as meias eram iguais? A explicação é o hábito. A gente é habituado, desde que a gente nasceu, a fazer tudo da esquerda para a direita. A gente lê da esquerda para a direita, a gente escreve da esquerda para a direita. Quando a gente vai fazer alguma compra no supermercado, a gente olha a prateleira da esquerda para a direita. Quando a gente entra numa loja de roupa e vai pegar assim, né, nos cabides de roupa, a gente escolhe da esquerda para a direita. Então, quando chegaram para os participantes e falaram que todas as meias eram iguais, eles não conseguiram entender isso. Por que eles não conseguem entender? Porque para eles é difícil enxergar um comportamento que foi de natureza inconsciente. A gente tenta, né, nós seres humanos, a gente tenta, eu vou falar uma palavra que eu acho que é um neologismo, a gente tenta conscientizar, vamos dizer assim, a gente tenta trazer aquele comportamento para a consciência, como se tivesse sido da minha força de vontade. Não, mas o da direita, o tecido ele é diferente. Não, são todos iguais. Só que a maioria das pessoas acaba escolhendo o da direita. Então, resumindo, isso é o que a gente chama de ilusão de introspecção, que é um viés cognitivo. Márcio, que raios é viés cognitivos? Viés cognitivo é um erro de processamento. É como se o seu cérebro estivesse processando a realidade de uma maneira um pouco diferente, vamos dizer assim. E quando a gente entende essas coisas, a gente fica mais autoconsciente, vamos dizer assim. Eu sou fascinado com essas coisas. Deixa eu ver aqui, eu fiz aqui um roteirinho para poder eu não me perder. Bom, então a gente está falando bastante sobre consciente, inconsciente e tudo. Isso é algo que é difícil de enxergar. Inclusive, eu achava que essa história de, tudo é do inconsciente, tudo, eu achava que isso era balela de psicólogo, né? Tipo assim, você ir para uma terapia e o psicólogo dizer, não, isso é por conta da sua inconsciência que você está fazendo isso. Para mim, parecia ser uma desculpa fácil, sabe? Parecia ser algo... parecia ser como se fosse uma maneira fácil de explicar. Tudo era por conta do inconsciente. Hoje em dia, depois que eu entendo mais, estudei mais sobre essas coisas e virei neurologista, estou entendendo bastante sobre o cérebro, para mim é algo muito palatável, é muito claro. Eu vejo isso inclusive no meu cachorro, por exemplo. Tipo, vários comportamentos do meu cachorro, eu percebo claramente que são hábitos, sabe? É algo inconsciente, é algo que ele faz de uma maneira muito automatizada e é muito bonito de se ver, porque existe bem direitinho a divisão do hábito, tipo de o estímulo, o contexto, o comportamento e a recompensa. É algo muito bonito de se ver. Mas enfim, então o inconsciente, ele é tudo que não está na consciência. A consciência da gente é essa região que está atrás da testa, que a gente chama de lobo pré-frontal. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos planos, todos os nossos, amanhã eu tenho trabalho, 7 horas da manhã, vou fazer isso. Isso tudo é você experimentando a consciência. Quando você começa também a lembrar do passado, tipo assim, nossa, quando eu era pequeno,
eu subi num escorregador e caí, e você está acionando ali os pensamentos, tudo isso é consciência. Então a consciência ela faz você experimentar a sensação de eu, mas existe um vasto maquinário neuronal. Olha só, daqui para baixo, tudo é neurônio. E existe um vasto maquinário neuronal que ele é inconsciente, ou seja, ele está funcionando de uma maneira paralela à consciência. E esse vasto maquinário aqui neuronal, ele influencia bastante o nosso comportamento. É nesse vasto maquinário neuronal que a gente tem o que a gente chama também de paradigmas ou crenças enraizadas, né, que vem desde lá da infância e influencia muito a personalidade da pessoa. Mas enfim, os hábitos, eles são inconscientes. Por que os hábitos são inconscientes? Olha, o hábito, ele é uma memória motora. É bem fácil de enxergar isso. A memória ela é o que nos define. Eu gosto de fazer um seguinte exercício que fica muito fácil da pessoa perceber. Imagina se você estivesse andando na rua, batesse a cabeça, uma coisa bem de filme, bem de ficção, e pum, perdesse a memória. Quando eu falo isso para as pessoas, qual é a primeira cena que vem na cabeça? É a pessoa dizendo assim, quem sou eu, onde eu estou, para onde eu vou. Isso aqui é a memória consciente, né? É algo bem da consciência, é a sensação do eu. Mas existem memórias que a gente nem pensa que é memória. Por exemplo, e o caminhar, a maneira de andar, e a maneira de falar. Tudo isso são memórias. A maneira de falar português, a maneira de ficar em pé. Tudo isso é uma memória, é um pacotinho de informação que tem no seu cérebro, um mecanismozinho que aciona um músculo e faz você ter um comportamento motor, que pode ser, por exemplo, articular as palavras ou ficar em pé e caminhar. Se eu sair daqui agora, tem uma escada aqui atrás dessa porta, tem uma escada. Se eu, por exemplo, vou lá na cozinha e descer a escada rápido, eu não vou estar pensando na maneira de descer os degraus da escada. Isso é algo que é inconsciente, eu não preciso pensar nisso. Então é um pacotinho de informação, é uma memória que está lá bem profundo no meu cérebro e isso é um hábito. Então, o hábito ele é um pacotinho de informação, ele é uma memória, só que é uma memória motora, é uma memória que a gente chama isso de memória de procedimento. Enfim, eu não vou entrar tanto em termo técnico para não ficar algo tão difícil de entender. Mas o que eu quero dizer é, tipo assim, que quando eu falo assim, imagina você perdendo a memória, a pessoa pensa exatamente isso, como se ela ainda continuasse falando português e dizendo quem sou eu, onde é que eu estou. Mas olha, falar a palavra, falar é uma memória. Entender que o falar significa articular palavras é uma memória. Então, quando eu falo assim, imagina você perder todos os pacotinhos de informação, todas as memórias que tem na sua cabeça. É você voltar a ter 6 meses de idade, é você não conseguir andar, é você não conseguir articular as palavras, é você não ter memória de mexer o pescoço. Tudo isso são pacotinhos de informação. Mas por que é difícil de enxergar isso? É isso onde eu quero chegar. Porque a memória, a gente divide a memória em dois grupos. Existe um tipo de memória que a gente chama de memória declarativa. E existe uma memória que a gente chama de memória não declarativa. A memória declarativa, ela é aquela que eu consigo declarar. Exemplo. Márcio, o que foi que você comeu hoje no almoço? Ah, comi frango, comi salada, comi arroz. Declarei para você. Falei para você qual era a memória, ou seja, eu acabei de mostrar para você o pacotinho de informação que tinha na minha cabeça. Agora, se você disser assim, Márcio, tu sabe tocar piano? Eu digo, sei. Você precisa acreditar em mim. Eu não consigo te mostrar essa memória. Para eu te mostrar essa memória, eu tenho que pegar o piano e tocar, entendeu? Eu não consigo falar a memória. Como é que eu provo que a pessoa tem uma memória na cabeça? Ou seja, como é que eu provo que dentro da cabeça existe uma caixinha de informação? Depende. Se for uma memória declarativa, é falando. Por exemplo, o que foi que você comeu no almoço? Comi frango. Acabei de te mostrar a memória, que é uma memória declarativa, ou seja, eu falo a memória. Agora, existe um tipo de memória que eu não consigo declarar. Mas se você sabe nadar? Sei. Prove. Eu só tenho uma maneira de provar, pulando na piscina e nadando. Então, isso também é uma memória. É uma memória não declarativa. E é aqui onde eu quero chegar. A memória não declarativa, ela é algo que é tão difícil de declarar porque ela é algo que faz parte da natureza inconsciente. Porque ela está em uma região mais profunda do nosso cérebro. Ela é algo que ela é não verbalizada. Ela é algo que para eu fazer eu
para eu te provar, eu tenho que executar aquela memória. E olha só, os hábitos, eles são um tipo de memória não declarativa. E a gente chama de memória de procedimento. E esse tipo de memória é uma memória que ela é muito forte. É uma memória que ela tá inserida no nosso cérebro de uma maneira mais forte do que a memória declarativa, que é aquela memória que eu estava explicando como se fosse, foi que você comeu no almoço, comi frango. Então, ela é uma memória mais forte. Quando eu vejo isso no meu consultório, pacientes que têm Alzheimer, por exemplo, que estão perdendo a memória, é mais fácil eles perderem as memórias que são memórias declarativas do que aconteceu ontem, antes de ontem, do que aquelas memórias que estão bem enraizadas no cérebro, que são as memórias de procedimento. Uma das últimas memórias a ser perdida no Alzheimer são memórias muito básicas, que estão muito enraizadas no cérebro, como, por exemplo, caminhar, como, por exemplo, segurar um garfo, segurar uma colher. Isso é memória? Assim, se eu for ser bem técnico, não. Isso seria o que a gente chama de praxis. Mas falando de uma maneira simples, a gente está falando de uma maneira mais simples, mais didática, é como se fosse um pacotinho de informação. Sim, é como se fosse uma memória de procedimento, uma memória motora, vamos dizer assim. Falando de uma maneira mais simples, tá? Porque é algo um pouco mais complexo. Mas enfim, essa memória ela é uma memória mais forte, mais enraizada. Onde é que eu quero chegar? Os hábitos, eles são uma memória de procedimento. Os hábitos, eles são uma memória mais forte, que estão mais enraizadas no nosso cérebro, que são mais resistentes. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa na minha cabeça, um AVC, alguma coisa, os hábitos, as memórias de procedimentos, elas vão demorar mais tempo para se perderem. Elas são mais resistentes a traumas, a doenças, enfim. Então, mais uma vez, eu volto para aquela frase do William James. Se os jovens tivessem atenção às suas condutas, eles olhariam de uma maneira diferente para a rotina, porque facilmente eles vão se tornar meros pacotes de hábitos. Então, tudo que a gente faz ao longo da nossa vida, a gente tem que ter esse olhar atento, porque a gente pode estar criando maus hábitos, e os maus hábitos não levam a gente para um caminho legal. Márcio, como é que eu diferencio um bom hábito de um mau hábito? O cérebro não diferencia isso, tá, gente? Para o cérebro tudo é hábito. Para o cérebro é um mecanismo que ele está fazendo e ele está gastando pouca energia e para ele está tudo tranquilo. Mas para a nossa consciência, isso faz uma diferença gigantesca. Por quê? Porque os bons hábitos são aqueles que se alinham ao nosso objetivo. Os maus hábitos são aqueles que atrapalham os nossos objetivos. Se você tem bons hábitos de vida, beleza, show de bola. É como se você tivesse pegado o avião e colocado ele no piloto automático e destinado qual o aeroporto que ele vai pousar e ele vai pousar. Agora, se você tiver mau hábito, é como se o avião ele tiver apontado para um aeroporto diferente. Não é o aeroporto que você gostaria de pousar, é um aeroporto completamente diferente. E quando você tem bons hábitos, é como se você alinhasse o seu avião para exatamente aquele aeroporto que você quer pousar, ou seja, exatamente para os seus objetivos. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Eu vou trazer mais e mais informações sobre essas coisas, sobre cérebro, comportamento, emoções. A gente vai falar bastante sobre emoções. Tudo isso buscando chegar em um ponto em comum. Qual é? Cérebro produtivo. Criar um cérebro que seja um cérebro que te leve para o destino onde você quer chegar. Um cérebro autoconsciente, um cérebro onde a emoção está bem equilibrada com a razão, com as funções executivas, com os hábitos. Enfim, é isso aí. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Tchau, tchau.